Olá, turma, dando continuidade aos nossos vídeos sobre aplicações de equações diferenciais de primeira ordem. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a lei do resfriamento de Newton. No livro-texto que nós estamos utilizando, ele é chamado de determinação do instante de morte. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas em geral, nos outros textos, é chamada lei do resfriamento de Newton. O que essa lei do resfriamento de Newton nos diz? Vamos fazer aqui trazer para uma situação próxima do que a gente conhece. Mas você tem uma xícara de café. E essa xícara de café tá com o café aqui bem quentinho. Vocês gostam de tomar café? Aqui sai um vaporzinho do café de dentro da xícara. Então, o que vai acontecer se esse café está muito quente? A temperatura do café vai começar a diminuir até que chegue uma temperatura que a gente possa beber, né? E a tendência é que essa temperatura do café ele tenda à temperatura do ambiente. Então, o que nós vamos fazer é procurar uma função θ, θ que é para representar a temperatura, não vou usar a letra T para não confundir com o tempo, que descreva a temperatura do café na xícara ao longo do tempo. O que foi observado é que a taxa de variação com relação ao tempo dessa temperatura, ela vai ser proporcional. Vamos pensar. Se você colocar o café dentro da geladeira ou em cima da mesa, ou se você colocar, por exemplo, o café em cima de uma mesa que está no sol ou em cima de uma mesa que está na sombra, o tempo que vai demorar para ele esfriar vão ser diferentes. Então não depende apenas somente da temperatura da xícara de café em si, também depende da temperatura ambiente. Então o que foi observado é que essa taxa de variação ela é proporcional à variação entre a temperatura da xícara e a temperatura ambiente, que eu escrevi assim, T-ambi, ambi de ambiente. Então vai ter aqui uma constante proporcionalidade que vai depender do material. Se tiver, por exemplo, uma xícara de alumínio, tem um comportamento, uma xícara de cerâmica, né? tem comportamentos diferentes. Então, em geral, esse K vai ser um número positivo que está associado ao material que está esfriando. Por isso, deve estar esquentando. Tá? Imagina se coloca, por exemplo, sorvete, se a geladeira está gelado, à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando e ele vai tendendo a temperatura ambiente, vai ficar muito gostoso, vai virar um creme. Então, esse K aqui é uma constante que depende do material. Então, quando nós estivermos na situação que a temperatura está diminuindo, ou seja, essa função aqui ela tem que ser, a função θ é decrescente, portanto a derivada dela tem que ser negativa, vamos colocar aqui um sinal de menos para descrever então que a derivada da função é negativa, a função então está decrescendo. Quais são os valores desconhecidos? Essa constante, que eu não sei quem é, a temperatura ambiente vai ser um valor um valor medido, você sabe qual é a temperatura ambiente que você se encontra, e θ é a função desconhecida. Então, quando nós formos resolver essa equação diferencial, você vai precisar de uma condição inicial para encontrar a constante que aparece quando você resolver a equação diferencial, mas também vai precisar de uma outra condição inicial para encontrar quem é essa constante. A não ser que você já saiba quem é essa constante, porque você já está trabalhando com esse material há algum tempo. Então, na realidade, para modelar então esse problema, além dessa equação diferencial, você vai ter que precisar de uma condição inicial, que eu vou chamar θ no valor zero igual a um θ zero. E também vai precisar de uma outra θ num outro tempo aqui, chamado T1, vou chamar de θ1. Vai precisar de duas condições iniciais para poder resolver esse problema. Então, essa equação diferencial ela é separável, né? Esse temperatura aqui, em alguns casos, na maior parte dos casos das questões, são funções constantes, mas você também pode considerar que essa função também seja função do tempo, a temperatura ambiente, mas no nosso caso, que é um curso mais introdutório, só tem um caso que a temperatura ambiente não é constante. Na maior parte dos exercícios, a temperatura ambiente ela é constante.
Então você pode separar e resolver a equação diferencial. Então agora, voltando para o livro, no livro, esse assunto chama-se determinação de instante de morte. E lá tem um exemplo para a gente entender como se faz para estimar a morte. Você está assistindo lá um filme e fala, um cadáver foi encontrado, tal pessoa é inocente porque faz apenas 2 horas que essa pessoa faleceu e nesse momento essa pessoa estava, sei lá, visitando os avós. Então, como a gente faz para resolver essa equação, esse problema? Tá? Eu vou colocar aqui os dados da informação do problema. Então, um cadáver foi encontrado e no momento que ele foi encontrado, foi medida a temperatura do corpo e essa temperatura, que eu vou chamar de temperatura do momento inicial, era de 30 graus centígrados. Como a gente precisa de mais uma condição, a pessoa que era responsável, depois de 2 horas, mediu a temperatura do corpo do cadáver e encontrou como valor 23 graus centígrados. E esse cadáver foi encontrado em um local onde a temperatura ambiente era constante e igual a 20 graus centígrados em todo o seu tempo. Ou seja, isso com certeza não foi em Cajazeiras, a não ser que tenha sido um ar-condicionado. A pergunta como podemos estimar o momento, o instante da morte? Ou seja, há quanto tempo essa pessoa faleceu e esse cadáver está lá? Então, voltando aqui para a equação diferencial, a equação diferencial é a derivada da temperatura com relação ao tempo é menos K vezes a variação da temperatura, a temperatura menos a temperatura ambiente. Ou seja, vai ser θ menos a temperatura ambiente, que nesse caso é 20. Pronto, então nós temos uma equação diferencial com 2 condições iniciais e aí nós temos como resolver esse problema. Ou seja, há quanto tempo o corpo estava lá até chegar o momento de eles descobrirem o corpo. Então, como essa equação aqui é separável, nós podemos separar as variáveis. Vamos fazer aqui embaixo. Então, nós vamos ter que dθ sobre θ menos 20 é igual a menos k dt. E agora a gente pode integrar o ln do módulo de θ menos 20 é igual a menos kt mais uma constante. E agora a gente pode aplicar exponencial. Aqui, como a temperatura do corpo está diminuindo, mas nunca vai ser inferior à temperatura do ambiente, então esse θ menos 20 sempre vai ser um número positivo. E o módulo do número positivo é o próprio. Então, eu posso tirar aqui esse módulo, aplicar exponencial e chegamos então que θ menos 20 vai ser igual a... vai ficar E elevado a menos kt, mas vai também ficar aqui um E multiplicado por E elevado a uma constante, que ainda é uma constante que eu vou chamar aqui de A. Pronto, e com isso a gente encontra quem é a temperatura do cadáver em função do tempo. Vai ser 20 mais A vezes E elevado a menos kt. Então, observe que a gente aqui tem 2 constantes que são desconhecidas. Tem a constante A, que surgiu do procedimento, do momento da integração, e tem a constante K, que eu não conheço, que depende do material que está resfriando. Bem, como achar A e achar K? Usando as condições iniciais, por exemplo. No tempo inicial, a temperatura é 30 graus centígrados. Nós achamos aqui θ para qualquer valor do tempo, inclusive para t igual a zero. Então, quando eu substituir t igual a zero aqui, tem que dar exatamente a temperatura no tempo igual a zero, que é igual a 30. Vamos fazer isso? Então, por um lado, a temperatura para
o tempo igual a zero é igual a 30, mas por outro lado, é exatamente igual a esse valor, 20 mais A vezes elevado a menos kt, quando t for igual a zero. Então vai dar 20 mais A, que multiplica, que vai dar 0 elevado a 0 dá 1, então apenas A. Portanto, A igual a 30 igual a 20 mais A, é porque A igual a 10. E agora a gente encontrou que θ, em função do tempo, vai dar 20 mais A, que é 10, vezes E elevado a menos kt. Aqui tem um problema que eu não sei quem é K. Mas nós podemos usar a segunda condição para encontrar quem é K. A segunda condição era que a temperatura depois de 2 horas era igual a 23 graus centígrados. Observando que essa temperatura que a gente encontrou aqui, ó, em função desse tempo, esse tempo está em horas. Então o que a gente vai fazer para encontrar quem é K? Vamos substituir aquele valor da temperatura depois de 2 horas tem que ser igual a 23 graus centígrados. Então vamos fazer. Então, quando T aqui for igual a 2, a temperatura tem que dar 23. Então vou substituir. Onde tiver T, vou colocar 2, e onde tiver θ de 2, vou colocar 23. Então 23, coloca mais para cima, vai ser igual a 20 mais 10 vezes E elevado a menos K vezes T, que é igual a 2. Esse aqui eu tenho uma equação exponencial que a gente vai resolver. 20 menos 3, 23 menos 3 dá 3. Eu vou dividir por 10, então, portanto, nós vamos ter aqui que E elevado a menos 2K vai ser igual a... Então, eu passo esse 20 para o primeiro membro, vai ficar 23 menos 20 dá 3. Depois esse 10 porque eu passo dividindo, dá apenas 0,3. E agora a gente pode aplicar ln dos dois lados. E vamos ter que menos 2 vezes K vai ser igual ao logaritmo natural de 0,3. Pronto, e agora a gente encontra quem é K. K vai ser igual a menos o logaritmo natural de 0,3 dividido por 2, ou seja, menos o meio do ln de 0,3, que dá, fazendo aqui na calculadora, 0,6020 por hora, tá? Então, observe que a unidade aqui é dividida por hora, porque quando a gente for encontrar aqui nesse momento que a gente passou dividindo esse 10 para encontrar aqui você tinha 23, tinha unidade de grau com unidade de grau. Aí cancelou, então ficou a unidade adimensional. Esse 0,3 aqui é a unidade adimensional. Nesse momento aqui, ó, que a gente foi encontrar o K, eu fiz 23 graus menos 20 graus, dá 3 graus. Aqui também esse 10 era uma medida em graus, aí eu cancelei, né? 3 graus e 10 graus cancelou a unidade, então esse K ele não tem um numerador que ele é adimensional. Então depois eu vou pegar tudo e dividir por 2 dias, então vai ficar 2 horas, então vai ficar hora aqui embaixo. Hora aqui embaixo. Cadê? Hora bem aqui embaixo. Pronto, agora nós encontramos quem é a função que descreve a temperatura do corpo para qualquer T, substituindo esse valor de K. Então, a temperatura do cadáver, do objeto, vai ser igual a... Cadê? Voltando para substituir bem aqui em cima. 20 mais A... Cadê? É 20 mais 10 vezes E elevado... Bem aqui, ó, 20 mais 10 vezes E elevado a menos kt. Então, substituindo esse valor de K que a gente encontrou, vai dar 20 mais 10 vezes E elevado a menos K, que é K, 0,6020 vezes o tempo. Então tá aí, encontramos quem é a função que dá a temperatura do corpo para todo o valor de T. Só que na questão é solicitado que se encontre quem é o momento, qual é o momento da morte. Ou seja, qual foi o valor aqui do tempo para que a temperatura desse a temperatura quando a pessoa faleceu. Quando a gente está vivo, a maior parte das pessoas tem uma temperatura de aproximadamente 37 graus. Claro que isso varia de acordo com
com idade, com pessoa para pessoa, mas em média 37 graus. Então, o que está sendo perguntado é, por exemplo, quando foi que a pessoa morreu, ele quer saber qual é o tempo, que eu vou chamar aqui de TM, tá, de tempo de morte, onde a temperatura era igual a 37 graus centígrados. É isso que ele quer saber, ou seja, qual é o momento quando a temperatura era igual a 37 graus centígrados. E como é que a gente vai resolver isso? Nós não encontramos aqui o teto para qualquer valor do tempo. Então, eu vou procurar quem é o valor de T para que a temperatura dê 37 graus centígrados. Ou seja, vamos ver mais uma equação aqui exponencial. Eu quero saber quem é. Vou colocar aqui para cima. Nós queremos saber quem é a temperatura, tal que quando a gente aplicar a temperatura, queremos saber quem é o tempo, tal que quando aplicar a função da temperatura nesse tempo, o resultado de 37 graus centígrados. Então vamos fazer isso. Então é só substituir onde tiver θ de Tm, tem que dar 37. Então você vai ter 37, que é a temperatura no tempo de morte, tem que ser igual ao valor, essa expressão, dá para ver ainda, né? Essa expressão aqui toda. Então vai dar 20 mais 10 vezes E elevado a menos 0,60. 20T. Então o trabalho é encontrar quem é a solução para essa equação. Vocês, como ser professores, qual é o motivo de você estudar essas equações exponenciais? Um dos motivos de estudar essas equações exponenciais exatamente é determinar, por exemplo, o instante de morte em uma investigação criminal. Então, não vou fazer, não, mas é bem parecido. Você vai fazer 37 menos 20 dá 17. Então, passando aqui o 10 vai dar 1,7. Então, E elevado a menos 0,6020T é igual a 1,7. Né? Que eu fiz 37 menos 20 dá 17. 17 de poder dar 1,7. Agora você aplica LN dos dois lados, como a gente fez no outro exemplo, não foi novamente. Isola o T e o T deu menos 0,881 horas. Bem, como deu negativo, quer dizer que ocorreu esse tempo antes do corpo ser encontrado. Isso aqui, transformando em horas, dá menos 0,53 minutos aproximadamente. É só multiplicar por 60, né? Então isso significa dizer o quê? Que o corpo foi encontrado e há 53 minutos anterior ao encontro do corpo, a pessoa faleceu. Então, na realidade, para determinar, esse aqui é um exemplo que foi utilizado para... Esse é um exemplo de utilização da lei de resfriamento de Newton para a determinação do instante de morte. Tá? Diferentemente do que está escrito lá no livro, que fala que a temperatura superficial do corpo humano satisfaz a lei de resfriamento de Newton, na prática não é bem o que está escrito no livro não. Tá? E aquele artigo que ele cita lá também é uma coisa que já está ultrapassada. Parece que o que é feito, eles fazem essas contas baseado na temperatura do fígado do ser humano. Então eles encontram o fígado e eles medem a temperatura do fígado. No nosso corpo, a temperatura que é em média 37 graus, não é na parte interior do nosso corpo, tem momentos que tem lugares que são acima de 37 graus. Então esse exemplo serve para ilustrar, mas na realidade, esses valores iniciais que são dados não são os valores, por exemplo, da temperatura do corpo ser 37 graus, não é assim que é feito na prática, tá bom? Então é só para ilustrar, vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso, descobrir como é que é feito esse problema. Mas o modelo é esse aqui, é o modelo da determinação do instante de morte e da lei de resfriamento de Newton. Tá? A forma como é utilizada é essa equação diferencial aqui com as condições iniciais. Então, é isso.
Obrigado por terem assistido e até a próxima.